A partir de agora, vamos estudar aplicações não lineares dos amplificadores operacionais, basicamente os circuitos comparadores. Lembrando que nas aplicações não lineares, os circuitos não apresentam realimentação ou apresentam realimentação positiva. Nas aplicações não lineares, o amplificador operacional estará sempre saturado. Portanto, a saída será ou mais VCC ou menos VEE. O primeiro circuito não linear que nós estudaremos é o comparador de tensão. Aqui nós temos um comparador de tensão, cujo princípio de funcionamento é o seguinte. Primeiro, percebam que não há qualquer realimentação da saída para nenhuma das entradas. Então, na entrada não inversora, nós vamos conectar o VI, e na entrada inversora, uma fonte de tensão chamada V de referência. Aqui vale a equação VO igual a AO vezes VI mais menos VI menos, aquela equação lá do início dos nossos estudos de amplificadores operacionais, onde o AO é o ganho de tensão em malha aberta que tende ao infinito. Então, qualquer pequena diferença de tensão aqui entre os terminais de entrada, multiplicado por um ganho que tende ao infinito, já saturará o amplificador operacional, levando a saída ou para mais VCC ou para menos VEE, dependendo da polaridade da tensão presente entre os terminais de entrada. Então, neste caso aqui, se a tensão VI for maior do que V de referência, então eu tenho mais em cima e menos embaixo, o que significa que nós vamos saturar o amplificador operacional para cima, ou seja, o V0 será o Vsat+, que é o mais VCC. Por outro lado, se o VI for menor do que V de referência, então eu tenho mais e menos aqui como diferença de potencial. O terminal inversor será mais positivo do que o não inversor. O que isso significa? Significa que o que será amplificado aqui, multiplicado pelo ganho de tensão em malha aberta, é negativo. Portanto, o nosso amplificador operacional saturará para baixo e a saída ficará em menos VEE. Disto tudo, depreende-se que, se o VI for maior do que V de referência, a saída é mais VCC. Se o VI for menor do que V de referência, a saída será menos VEE. Ou seja, a tensão VI está sendo comparada com V de referência. Se ela for maior do que V de referência, saída mais VCC. Se for menor, saída menos VEE. Por isso que esse circuito é chamado comparador de tensão. A tensão VI é comparada com uma tensão de referência. Este aqui é um comparador não inversor. Por quê? Se o VI for maior que V de referência, a saída é positiva. Se o VI for menor do que V de referência, a saída será negativa. Se por um acaso o nosso V de referência for igual a zero, isto equivale a conectar um curto-circuito entre o menos e o terra aqui, entre a entrada inversora e o terra, então o V de referência seria nulo, nós compararemos o VI com zero. Cada vez que o VI for maior que zero, ele satura para cima. Cada vez que o VI for menor que zero, ele satura para baixo. Este circuito que compara uma tensão com zero é chamado de detetor de passagem por zero, ou DPZ, como está aqui. Aqui nós temos uma outra situação, que também é um comparador de tensão. Só que, como neste caso nós temos o VI ligado à entrada inversora, toda vez que o VI for maior do que o V de referência, a saída satura para baixo. Todas as vezes que o VI for menor que o V de referência, a saída satura para cima. Por isso, este aqui é chamado de comparador inversor. A limitação dos dois circuitos estudados até aqui é que nós temos a saída sempre limitada a mais VCC e menos VEE. E se eu quiser limitar essa saída a outros níveis de tensão, mais baixos do que VCC e menos VEE?
eu posso utilizar esta solução aqui. Aqui, este arranjo na saída é um limitador de tensão de 2 níveis, já estudado no nosso semestre passado. Então, se por um acaso o VI for maior do que o V de referência, neste ponto aqui antes de RZ, eu vou ter mais VCC. Então, aqui será positivo. Este diodo aqui estará operando na sua tensão de Zener e esse daqui conduzindo. Então, eu teria saída aqui aproximadamente mais VZ1. Se por um acaso o VI for menor do que V de referência, eu terei neste ponto aqui menos VE, este ponto aqui será negativo, esse diodo será polarizado diretamente, portanto um curto-circuito, e este aqui polarizado reversamente na sua tensão de Zener. Então, do VO para o terra, eu vou entrar nesse diodo aqui pelo menos VZ2. Então, este ceifador aqui de 2 níveis estará limitando a tensão VO entre mais VZ1 e menos VZ2. Este exemplo pede o seguinte. No circuito abaixo é utilizado um sensor de temperatura, que tem a característica de resistência em função da temperatura dada pela tabela. Pergunta-se, letra A, qual deve ser o ajuste do potenciômetro para que os 2 LEDs estejam apagados quando a temperatura for de 80 graus Celsius? Então, na letra A, qual deve ser o valor ajustado do potenciômetro para LEDs apagados quando a temperatura for 80 graus Celsius? Então, quando deve valer o potenciômetro? E na letra B, qual dos LEDs estará aceso quando a temperatura for de 100 graus Celsius? Qual LED acende se a temperatura for de 100 graus Celsius? Então, para nós respondermos a estas duas questões, temos que inicialmente entender o funcionamento do circuito. Então, primeiro, para que acenda o LED 1 ou o LED 2, depende do valor do potencial aqui. Se for positivo, polariza diretamente o LED 1 e reversamente o LED 2. Então, o LED 1 acende. Se for negativo, polariza diretamente o LED 2 e reversamente o LED 1. Então, o LED 2 acende. Aqui, ser positivo ou negativo depende do que acontece aqui. E aqui nós temos a saída de um amplificador operacional usado como um comparador de tensão. Vejam que não há qualquer realimentação, portanto é um circuito não linear e que estará saturado ou em mais 15 ou em menos 15. Então, para nós determinarmos qual LED vai acender, temos que saber se ele está saturado para cima ou para baixo aqui. Aqui nós temos uma diferença de potencial que pode ser descrita como sendo VB menos VA, ou seja, VBA, a diferença de potencial entre os pontos B e A. Se esta diferença for positiva, ou seja, com mais em cima e menos embaixo, então se VBA for maior do que 0 volts, o que vai acontecer? Aqui nós teremos a saturação para cima, Vsat+, que é igual a 15 volts. Aqui será positivo e, portanto, o LED 1 acende. Por outro lado, se o VBA for menor do que 0 volts, ou seja, se a polaridade for invertida, aqui vai saturar para baixo. Então, nós teremos o Vsat-, que é igual a menos 15 volts, aqui sempre vai ser o Vsat. E se aqui for menos, aqui é negativo, e quem acende é o LED 2. Por outro lado, se o VBA for 0 volts, a saída do amplificador operacional irá para 0, não haverá tensão aqui e, portanto, os 2 LEDs serão apagados. Vamos chamar isso aqui de
VO', saída do amplificador operacional. Então, o VO' será igual a 0 volts e LEDs apagados. Então, agora resta nós analisarmos esta primeira parte aqui para saber o comportamento do VBA. Aqui nós temos uma ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone tem o seguinte funcionamento. Quando ela está equilibrada, ou seja, RA vezes R sensor igual ao potenciômetro vezes RB, a diferença entre B e A é 0 volts. Então, para RA vezes R sensor igual ao potenciômetro vezes RB, nós vamos ter que o VBA será igual a 0 volts. E os LEDs apagados. E justamente na letra A se pergunta, quando é que os LEDs estarão apagados se a temperatura for de 80 graus Celsius? Depende do ajuste de potenciômetro. Então nós temos aqui que para a letra A temperatura de 80 graus Celsius, o R sensor valerá, pela nossa tabela, 123,1 ohms. Então, se aqui estiver indicando 123,1 ohms, significa que nós estamos na temperatura de 80 graus Celsius. Então, queremos saber em quanto nós vamos ajustar o potenciômetro para que aqui saia zero. Ou seja, temos que substituir essa condição na equação que define o equilíbrio da ponte de Wheatstone. Então, RA, que vale 100, vezes o valor do sensor, 123,1, é igual ao ajuste que eu quero do potenciômetro vezes o RB, que vale 560. Então, isolando o potenciômetro aí, vamos encontrar que para 80 graus Celsius, o potenciômetro deverá ser ajustado em 21,98 ohms. Então, se eu ajusto isso aqui em 21,98 ohms, quando a temperatura for 80 graus Celsius, este aqui indicará 123,1 ohms, a ponte entrará em equilíbrio, o VBA será nulo e nenhum LED acende. Então, a resposta para a letra A é que o potenciômetro tem que ser ajustado em 21,98 ohms e dessa forma, a 80 graus Celsius, nenhum LED acenderá. Na letra B, a pergunta, qual LED acende se a temperatura for 100 graus Celsius? Ora, se a temperatura é igual a 100 graus Celsius, o R sensor vai ser igual a 130,8 ohms. A questão agora é saber, com o potenciômetro em 21,98, o R sensor agora foi para 130,8, ele causou um desequilíbrio na ponte. Com esse desequilíbrio, o VBA vai ser positivo ou negativo, porque dependendo disso vai acender o LED 1 ou o LED 2. Para nós sabermos disto, nós temos que calcular o VBA. O VBA nada mais é do que o VB menos o VA, onde o VB é a tensão do ponto B para o terra. E o VA é a tensão do ponto A para o terra. Portanto, o VBA é o VB menos o VA. Mas quem é o VB e quem é o VA? Aí nós vamos aplicar um divisor de tensão na ponte de Wheatstone. Vejam, daqui não sai corrente, que a corrente aqui é zero nem daqui. Então esse resistor está em série com este. Então a tensão VB é a tensão sobre R sensor, que pelo divisor de tensão é quem? É a tensão da fonte vezes o próprio R sensor, que é o resistor onde a gente quer a temperatura,
onde a gente quer a tensão, desculpe, dividido pela soma dos resistores, por RB mais R sensor, menos o VA, que é quem? A tensão da fonte, vezes o resistor onde eu quero saber a tensão, que é o potenciômetro, dividido pela soma dos dois, RA mais potenciômetro. Agora basta substituir os valores. Então, VBA vai ser igual... Veja, eu posso colocar o V em evidência. E aí dentro do parênteses vai ficar quem? R sensor, que vale a 100 graus Celsius, 130,8. Dividido por RB, que vale 560, mais o R sensor, que é 130,8. Opa. Menos este termo aqui. A tensão da fonte está aqui na frente, que nós colocamos em evidência. Então, o potenciômetro, 21,98, dividido por RA, que é 100, mais 21,98. Então, se nós fizermos essa continha aqui na máquina, vamos descobrir que o VBA é igual à tensão da fonte vezes 0,0092 volts. Então, se o VBA é isso aqui, significa que o que está aqui dentro desse parênteses ficou positivo. E a tensão da fonte é uma tensão positiva que está aqui. Portanto, o VBA será maior do que 0 volts. Se o VBA é maior do que 0 volts, quem acende é o LED 1. Então, bem aqui no cantinho, LED 1 acende. Se o LED 1 acende, isso significa que este circuito aqui é um sensor de temperatura. A 80 graus Celsius, nenhum LED acende. Acima de 80 graus Celsius, esse termo fica positivo e acende o LED 1. Abaixo de 80 graus Celsius, isso aqui fica negativo e acende o LED 2. Então, é um circuitinho que é um sensor de temperatura ajustável. Nós ajustamos o potenciômetro inicialmente para que a ponte ficasse em equilíbrio a 80 graus Celsius. Então, a partir de 80, acende o LED 1, abaixo de 80, acende o LED 2. Uma outra aplicação muito comum para os comparadores de tensão e, portanto, circuito não linear são os detetores de janela. O que significa isto? É quando eu quero saber se uma tensão está situada entre dois níveis pré-definidos. O nível maior é chamado de limite superior e o nível menor é chamado de limite inferior. As tensões entre o limite inferior e superior definem o que é a janela. Então, a gente quer saber de fato se uma tensão qualquer está dentro da janela ou não. Por exemplo, se o limite inferior for 3 volts e o limite superior 5 volts. Eu gostaria de saber se uma terceira tensão está entre esses valores aí, está entre 3 e 5, ou se está acima de 5 ou se está abaixo de 3. Isto significa dizer se a tensão de interesse está dentro da janela entre 3 e 5 volts. Como é que se pode fazer isto? Com este circuitinho aqui, é um circuito muito simples. Vejam, 2 amplificadores operacionais. O primeiro está alimentado com mais VCC e o segundo com terra. Nesta simbologia, significa que o primeiro também é terra e o segundo é mais VCC. Então, as saídas aqui, a saída superior é mais VCC e a saída inferior é 0. Aqui também, a saída superior é mais VCC, a saída inferior é 0. Este primeiro circuito aqui
ele é um comparador inversor. Vejam, o V de referência, que é o limite superior, está ligado na entrada não inversora. Então, a tensão a ser comparada a VI está ligado na entrada inversora. Este aqui é um não inversor. A entrada a ser comparada está ligada à entrada não inversora e a referência está ligada à entrada inversora. A tensão ligada à entrada inversora do comparador 1 é chamada de limite inferior. E a tensão ligada à entrada não inversora do comparador 2 é limite superior. Então, vamos fazer um teste. Vamos supor que o VI seja menor do que o limite inferior. Então, se o VI aqui é menor do que o limite inferior, significa que isso aqui vai saturar para baixo e a saída estará zerada. Então, se eu ponho esse ponto aqui no terra, tudo isso aqui fica terra. Então, eu estou nessa região aqui do gráfico. Agora, vamos supor que a tensão a ser comparada seja maior do que o limite superior. Então, essa tensão aqui vai ser maior do que neste ponto aqui. Como isso aqui é um comparador inversor e a tensão a ser comparada é maior do que a tensão de comparação, este comparador vai saturar para baixo. Então, esse ponto aqui também será levado para o terra. Então, nós estamos nesse pedacinho aqui do gráfico. Ó. Então, abaixo do limite inferior, o CP1 leva a saída para o terra. Acima do limite superior, o CP2 leva a saída para o terra. Agora, se a tensão de comparação estiver entre limite inferior e limite superior, significa que a tensão de comparação é maior do que o limite inferior. Então, se o potencial aqui for maior do que aqui, esse aqui satura para cima. Por outro lado, esse aqui sendo um comparador inversor, ele também vai saturar para cima. Então, neste caso, em que a tensão a ser comparada está entre o limite inferior e o limite superior, aqui no meio, os dois vão saturar para cima. Então, a saída será mais VCC. Neste desenho aqui, nós temos um problema. Este valor aqui, de fato, é mais VCC, que é a tensão de saturação dos dois comparadores. Esta resistência RPU aqui, ela é desnecessária. Nós poderíamos desconsiderar isto aqui no circuito. Uma outra possibilidade é nós termos, ao invés de a tensão de saída ter nível alto, quando a tensão de comparação estiver dentro da janela, é a situação inversa. É quando a tensão de comparação estiver dentro da janela, a saída ter nível baixo. Então, o circuito a ser executado é este aqui. Então, se, por exemplo, a tensão de comparação estiver acima do limite superior, este amplificador aqui vai saturar para cima. Portanto, aqui fica positivo, esse diodo entra em condução e temos o mais VCC aqui. Como tem mais aqui e esse aqui estará saturado para baixo, esse diodinho aqui vai ficar reversamente polarizado, cortando a ligação do VO com a saída do amplificador operacional que estará baixa. Se a tensão for abaixo do limite inferior, então este aqui saturará para cima, porque ele é um inversor. E aí, como aqui eu tenho positivo, esse diodo conduz, esse mais VCC vem para cá. E este aqui saturará para baixo, esse diodo vai abrir. Agora, se a tensão de comparação estiver entre o limite superior e o limite inferior, então, se aqui nós tivermos no ponto 3 um potencial menor do que o limite superior, ele satura para baixo. Se aqui eu tiver um limite maior, uma tensão de comparação maior do que o limite inferior, esse aqui também saturará para baixo. Então, se eu tenho terra aqui, eu não vou ter nenhum potencial nesse lado, portanto, a tensão aqui será nula e aqui será nula. De forma que, neste circuito, se a tensão a ser comparada estiver entre LI e LS, a saída será baixa.
Se a tensão a ser comparada estiver acima de LS, a saída será alta, e estiver abaixo de LI, a saída também será alta.